Após a confirmação do título pelo Botafogo, assim que venceu o São Paulo por 2-1, algumas comparações que já estavam sendo feitas antes do Botafogo validar o título brasileiro em relação ao Flamengo de 2019, né, começaram a ganhar força após o Botafogo ter validado seu título em 2024, porque, assim como o Flamengo, ele venceu no mesmo ano o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Os dois únicos times que venceram, que tiveram essa façanha. Ah, tem um Santos da década de 60 do Pelé. Sim, mas não eram pontos corridos, se eu não me engano, eram 4 jogos que o Santos validou como campeão brasileiro, que só veio ser reconhecido agora. Lembra dos títulos reconhecidos por fax? Não, uma outra história, embora, claro, ninguém quis ter discutido o Santos do Pelé, que para mim isso aí é um time fora de discussão. Mas, pontos corridos, Flamengo e Botafogo são os únicos times que conseguiram essa façanha. Então começam as comparações. Só que essas comparações elas só existem no mundo de videogame, de PlayStation, porque não só pelos números, mas também pelos números, nós vamos verificar que estamos falando de um time histórico que marcou época, que criou uma tendência e que teve disparadamente os melhores números, contra um outro time muito bom, um time excelente e talvez um dos melhores times da história do Botafogo. Ainda assim, incomparável, não consegue ter o mínimo de comparação em relação ao Flamengo de 2019. De novo, não só pelos números, mas também pelos números. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, quero pedir a sua ajuda aqui para colaborar, para prestigiar o trabalho do canal. Então, se você gosta aqui do conteúdo, peço ajuda para que você se inscreva no canal e, tão importante quanto, aí sim, deixar seu like, sabe, aquele joinha, poxa, é muito importante, porque o YouTube entende esse conteúdo como relevante e faz com que tenha um alcance muito maior. Claro, comente aqui se você concorda, não concorda com o que foi abordado, se você gostou ou não de algo, não importa, o importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, primeiro eu quero parabenizar o Botafogo, que fez uma campanha excelente esse ano, sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores uma semana antes, praticamente. Então, realmente está de parabéns. De forma alguma eu vou vir aqui para tirar o mérito de um time que fez história. Mas, quando nós vamos comparar com outro time que também teve, no mesmo ano, foi campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro, que é o Flamengo em 2019, quando nós formos comparar, a gente tem que se ater não apenas aos números, mas também ao contexto e tudo que aconteceu antes, durante e depois daquele Flamengo de 2019. Se nós formos nos guiar pelos números de forma fria, estou colocando aqui um chart, 2 charts para vocês, para a gente fazer alguns comparativos básicos em relação aos números dos dois times, para a gente entender o quão diferente eles foram em nível de performance. Por exemplo, o Flamengo teve um aproveitamento de 78% a sua performance durante todo o Campeonato Brasileiro. Estou colocando aqui só os dados do Campeonato Brasileiro. Botafogo foi de 69%, quase 10 pontos percentuais abaixo daquele Flamengo do Jorge Jesus. E olha que a diferença seria maior se o Jorge Jesus tivesse iniciado aquele Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que ele não iniciou, diferente do Arthur Jorge do Botafogo. Se nós formos considerar o aproveitamento como mandante, então a diferença é ainda maior, absurda. O Flamengo teve um aproveitamento de 93% como mandante versus 72% do Botafogo, né? Mais de 20 pontos percentuais de um time para o outro, para a gente ver o quão diferente eram esses times em termos de performance. Derrotas meio que se equivalem aí, porque o Botafogo teve 5 derrotas, o Flamengo teve 4, né? E vários recordes, vários números
pró-Flamengo, né? Então a gente tem aí questão de performance como mandante, performance no campeonato inteiro, e como ponto o Flamengo bateu o recorde de pontos daquele ano, na verdade, de toda a história dos pontos corridos, 90 pontos contra os 79 pontos que o Botafogo fechou o Campeonato Brasileiro. Olha, eu estou colocando aí os dados mais básicos, mas a gente pode aprofundar. O Flamengo teve o maior artilheiro da época, da história dos pontos corridos. O Flamengo teve o melhor ataque da história dos pontos corridos. O Flamengo teve a melhor defesa. O Flamengo teve o melhor tudo. Ele foi uma máquina de bater recorde. Lembra da frase? Foi o único time na história do futebol que conseguiu ter mais títulos do que derrotas. E é justamente por aí que eu vou encaminhar aqui a conversa em relação a esse vídeo, né? Eu acho até injusto com o Botafogo trazer essa comparação, porque parece que a gente está desmerecendo. E não é o caso, né? O Botafogo está de parabéns pela campanha que fez. Mas não existe parâmetro de comparação entre esses dois clubes. Então, colocando os números de lado, a gente vai justamente ir a um contexto e explicação que está muito mais de quem viu aquele campeonato, que é a questão do jogo, da performance, da agressividade. O Flamengo entrava em campo e não se perguntava se o Flamengo ia ganhar, se perguntava de quanto o Flamengo iria ganhar. Um outro ponto muito importante é que o Flamengo ele marcou uma época, ele foi uma referência. Existe o antes e o depois daquele Flamengo em 2019. Por exemplo, antes daquele Flamengo em 2019, quem havia sido campeão era o Palmeiras do Felipão. E o que predominava no futebol brasileiro era um jogo extremamente reativo, né? Você entregava a bola para o adversário e tentava fazer aqueles lançamentos verticais para pegar a defesa do adversário quando te atacava desprevenido. Então era um jogo chato, um jogo feio nesse sentido. E o Jorge Jesus, ele sempre mencionava a nota artística, que o Flamengo não tinha só que ganhar, tinha que ganhar dando espetáculo. E o Flamengo marcou uma época nesse sentido, porque era um time que jogava mais de 80% no campo do adversário, naquele perde, recupera, recupera, perde, perde, pressiona, desculpa, esse é o termo. Aquele perde, pressiona. O Flamengo recuperava ali a bola em 3, 4 passes, já estava na cara do gol, era o tempo todo, era sufocante, era angustiante para o adversário. A partir daquele Flamengo em 2019, houve uma nova tendência no futebol brasileiro. Os times, os clubes da Série A foram atrás de técnicos estrangeiros, começou a ter uma revolução nesse sentido e começou a mudar a prática do jogo no Brasil. Até aquele tempo era super questionável quando o goleiro saía jogando, quando saía jogando com os zagueiros, todos questionavam, era como se fosse uma coisa de outro mundo. E se você observar tanto a saída de bola com o goleiro hoje, claro, não a lá Fernando Diniz, que aquilo ali é loucura, mas de forma responsável, quanto a marcação, o perde-pressiona no campo de adversário, isso hoje é praticamente um padrão no futebol brasileiro. E quem implementou isso, quem trouxe isso naquele tempo, hoje parece algo assim, sabe, normal. Vão falar, poxa, Diogo, como assim o futebol, todos os clubes do Brasil jogam assim hoje? Sim, todos os clubes do Brasil jogam assim hoje, mas quem implementou esse tipo de jogo foi o Flamengo de 2019, porque até então isso era novidade. O padrão era o jogo reativo do time do Felipão, do Palmeiras. A partir desse Flamengo começou a se jogar sempre o jogo propositivo no campo do adversário, marcando lá em cima, fazendo a saída de bola com o goleiro de novo, não de forma irresponsável, como costuma fazer os times do Fernando Diniz, mas de uma forma treinada, de uma forma que não colocava nem risco o time e também nem o coração dos torcedores. Enfim, o Flamengo ele não só bateu, foi uma máquina de bater recordes. O Flamengo ele foi uma máquina de mudar os padrões do futebol brasileiro daquele momento. Ele criou uma tendência. Então, quando você foi ali analisar o futebol brasileiro daqui a algum tempo, pegar as décadas, quais foram os times que criaram tendência, assim como o Barcelona, do Guardiola criou uma tendência na Europa e no mundo,
o Flamengo no futebol brasileiro criou uma tendência. Ah, Diogo, mas o futebol assim já era praticado em outros cantos do mundo, como os centros mais evoluídos na Europa. Ok, mas aqui no Brasil não era. E aqui no Brasil foi justamente o Flamengo que trouxe, foi o Flamengo que criou esses padrões. Tanto é que o Flamengo era tido como um clube europeu dentro do futebol brasileiro. E a partir daí tudo começou a mudar, o futebol começou a evoluir. Então, principalmente por esses motivos, que não há questão de comparação, é até injusto você colocar o Botafogo para esse tipo de comparação, porque parece que vai desmerecer um time que fez uma campanha espetacular. Mas é justamente esse o caso. Inclusive, o Botafogo, né, foi para o jogo contra o Palmeiras, faltando 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, como se fosse uma decisão, né? Se perdesse ou empatasse ali, provavelmente o Palmeiras seria campeão. E o Flamengo, faltando 4 rodadas para acabar, 4 rodadas para acabar o campeonato, 4, não 3, nem 2, nem 1. O Botafogo foi campeão na última rodada. O Flamengo, com 4 rodadas para acabar o campeonato, foi campeão dentro do avião. E isso eu tenho certeza que não vai ser superado. Bom, mas são esses os argumentos, como eu falo. Comparar aquele Flamengo de 2019 com esse Botafogo de 2024, nenhum demérito ao Botafogo, mas só no PlayStation. Deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, e o like, aquele joinha, para que esse vídeo tenha maior alcance, ajuda aqui o canal, tá bom? Um grande abraço, compartilhe esse vídeo e até a próxima.